Olá, meu nome é Anderson Lemisca, atuo como fiscal agropecuário da ADAPAR aqui em Marechal Cândido Rondon e hoje, por meio do Conselho de Sanidade Agropecuária de Marechal Cândido Rondon, vamos falar de um assunto muito importante que está em nossa região há 3 anos, que são os enfezamentos da cultura do milho. O problema dos enfezamentos não é recente no Brasil, já data de 20 a 30 anos atrás. No entanto, aqui no Paraná, desde 2019 para cá, que estamos tendo os primeiros problemas dos enfezamentos. Hoje, vamos trazer as informações específicas para os agricultores, as recomendações, o que a gente tem já publicado oficialmente e também das pesquisas privadas em relação ao tema. Primeiramente, gostaria de elencar um pouco o que significa os enfezamentos. Primeiro, existem os molicutes, que são os agentes causais, como se fossem bactérias que atuam na planta, elas são sistêmicas, né? Elas circulam toda a planta, interferindo na parte bioquímica e afetando toda a regulamentação hormonal da planta. Esses são os enfezamentos, partes, né? Tem a questão também da transmissão, que seria pela cigarrinha do milho, a Dalbulus maides, até hoje é conhecida a única espécie de insetos que faz a transmissão. E também temos o hospedeiro, tanto da cigarrinha do milho, quanto dos molicutes, que são os agentes causais dos enfezamentos, que são a cultura do milho, seja ele voluntário ou comercial também. Em relação aos enfezamentos, o que nós vemos nas plantas são os sintomas, né? Geralmente temos folhas avermelhadas, folhas amareladas também e folhas da cor um verde limão. Dentro de uma planta dessa daqui pode ter vários tipos dos enfezamentos, né? O espiroplasma, o fitoplasma e também o vírus da risca. Tudo isso é transmitido pela cigarrinha na planta do milho. Outra situação que a gente percebe a campo dos sintomas são a presença de multiespigamentos, né, ou várias inserções de espigas sem formação de grãos nelas, né. Outra coisa que a gente observa em várias plantas atacadas também é a questão da raiz. Ela é bem menor quando comparada com uma planta considerada normal, né. A espiga também, formação de espiga de uma planta considerada normal, ela está perfeita. E quando você pega a planta mais afetada, ela tem problema de enchimento de grão, de polinização. Esse é um dos sintomas do enfezamento. Outro sintoma dos enfezamentos relatado na literatura é a questão do perfilhamento, onde a planta emite um ramo principal e 2 secundários, 3 secundários, né? Então essa aqui é uma planta sintomática que a gente observa aqui. Outro sintoma típico dos enfezamentos são o acamamento da planta. Aqui nessa área, por exemplo, a gente estima que 50% das plantas acamaram, deitaram no solo, e em diferentes momentos. Por exemplo, essa aqui teve um acamamento mais precoce, essa daqui percebe que nenhum enchimento da espiga teve e houve o acamamento, e essa daqui mais recentemente, uma planta verde, e também houve dobramento do colmo e caiu ao chão. Sempre quando a gente observa a questão do acamamento, tem a questão do fungo associado também, que por exemplo a gente percebe a presença do fungo dentro do colmo, né? Essas aqui a gente já encaminhou para análise, tem os fungos de podridões de colmo, né? A princípio a gente entende que o enfezamento enfraquece a planta e os fungos oportunistas de solo acabam dando problema de tombamento das plantas. Além do tombamento de planta, nesta área a gente observou também que plantas com sintomas típicos dos enfezamentos tiveram um problema na granação das espigas. Provavelmente há problema de interferência dos fótons assimilados para as espigas, comprometendo o enchimento de grão. Em relação ao manejo dos enfezamentos da cultura do milho, a Embrapa recomenda diversas práticas de controle, sendo que elas necessitam ser integradas para ter a máxima eficiência. Entre as medidas preconizadas pela Embrapa Milho e Sorgo, é a sincronia da semeadura do milho, a questão da escolha do material geneticamente tolerante ou mais resistente, tratamento de semente para controle dos insetos iniciais, o monitoramento da cigarrinha é extremamente importante porque tem áreas que a gente vai observar que tem cigarrinha e tem áreas que não tem, então o monitoramento é super importante e, se necessário, a utilização do controle químico. Lembrando, sempre com o auxílio de um profissional da agronomia ou agrotóxico registrado, cadastrado na ADAPAR, para melhor eficiência. Dentre as práticas elencadas aqui, uma que é de fundamental importância é a eliminação do milho voluntário, milho tiguera ou milho guacho, como é conhecido. Esse milho, ele traz sérios problemas para a cultura do milho safra e safrinha, ou seja, essa planta ela é hospedeira tanto da cigarrinha do milho, quanto da multiplicação dos molicutes. Então, entende-se que o milho voluntário, ele inicia uma população de cigarrinha e isso vai se multiplicando. Uma cigarrinha, por exemplo, pode ovopor de 400 a 600 ovos com alta viabilidade
e isso migrar para o milho safra, acabar se multiplicando no milho safra também e chegar no milho safrinha, que é a nossa principal safra de milho, com uma grande população de cigarrinhas atacando o milho safrinha já na fase inicial. Nos nossos levantamentos de monitoramento da ADAPAR, via análises laboratoriais, a gente tem observado a presença dos enfesamentos, dos molicutes, né, em plantas voluntárias de milho. Então, para o agricultor fica a recomendação, a ADAPAR tem incentivado os conselhos de sanidade, os municípios, a fazerem campanha de eliminação do milho voluntário, justamente para quebrar esse ciclo inicial da população de cigarrinhas. A ADAPAR está junto com o setor produtivo, fazendo os monitoramentos, as coletas, as análises laboratoriais, no sentido de tentar mitigar os problemas ocasionados pelo enfesamento para a cultura do milho do Paraná. E em caso de dúvida, a ADAPAR fica à disposição para que for necessário.